Você que é dev e ganha acima de R$ 4.500 por mês, tá na hora de começar a investir. Vem fazer parte da UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Link na descrição. Cara, hoje eu queria falar com vocês sobre isso daqui. Esse tweet, que é um screenshot do Instagram que me deixou até um pouco incomodado, pra falar a verdade, né? Que é o seguinte: acredita que o curso de bacharel de IA pode ser um diferencial do que 5 anos? E a pessoa deu risada, basicamente, pra essa pergunta, né? Mas eu honestamente não entendi qual que é a piada. Hoje a gente vai falar sobre isso, se faz ou não sentido um curso de IA, né? E eu queria conversar também sobre um pouco da história da inteligência artificial, a história de verdade da IA, que não começa com o GPT 3.5, começa na verdade em 1950. Se você olhar pelos comentários, né, as pessoas estão falando, pô, esse é o ponto da crítica, pelo menos foi como eu entendi o Stories, um bacharelado em IA sequer faz algum sentido, né? Porque a pessoa de cima comentou, seria como fazer graduação em memes atuais. E pelos comentários você vê que claramente, não é nem por maldade, tá? As pessoas, elas foram, digamos assim, meio que treinadas a enxergar picaretagem no nosso meio em todo lugar, e a pessoa vê a palavra curso de IA, ela começa a pressupor que é algum tipo de picaretagem, e muitas das vezes é mesmo, tá? Tem muitas faculdades que pegaram um curso de ciência da computação, jogaram IA no nome, não te ensinam basicamente nada de IA, só ali a usar as ferramentas, e te cobram mais caro por isso. Mas existem cursos fenomenais de IA, tá? Eu vou te mostrar um desses cursos aqui, ó. Esse aqui é o da UFG. Ele é o primeiro curso de IA do Brasil. Tá, a UFG é uma universidade federal, né? Eu, logicamente, não tô fazendo propaganda nem nada, tô apenas falando que eu tenho contato com algumas pessoas desse curso. Se você olhar aqui os números, né? 85% dos alunos têm bolsas pagas por empresa. Deixa eu te perguntar, em qual outro curso do Brasil isso aqui é realidade? Basicamente nenhum. Se você olhar aqui a grade curricular, né? Vamos dar um zoom na grade curricular pra você entender o que tem num curso de IA, né? E não tem cadeira de engenharia de prompt, isso não existe. As pessoas daquele tweet, as pessoas da internet estão achando que um curso de IA é um curso que vai te ensinar a usar ali o ChatGPT e o Cloud Code, mas não tem nada a ver com isso. Você vai ver que, por exemplo, né, você tem aqui no segundo período, cálculo 1, algoritmos e estruturas de dados 1, algoritmos e estruturas de dados 2, programação orientada a objetos, probabilidade estatística, banco de dados. Olha, eu tive todas essas cadeiras em sistemas de informação, menos cálculo, eu não tive cálculo. Arquitetura de computadores eu tive também, você tem aqui álgebra linear, mineração de dados, eu também tive, aprendizado de máquina supervisionado, visão computacional. Quer ver um negócio legal? Olha aqui, ó. Redes neurais profundas, visão computacional, tá? Abrindo aqui ao vivo, Meta Careers. Interessante, né? A Meta tá falando aqui, ó, construir o futuro da IA hoje. Vamos olhar aqui em Jobs na Meta e deixa eu procurar um negocinho, né? Ah, olha só que legal. Um dos primeiros empregos que tem, né? Machine Learning. Dá um Google aqui, ó. Google. Dá, fazendo pesquisa aqui, né? Computer Vision. Caramba, olha só. Research Scientist Intern, né? É um pesquisador interno sobre Computer Vision. Que interessante. Aqui, ó, na Califórnia, Computer Vision também. Pô, que doido, né? Tá pagando $7.000 a $12.000 por mês, mais benefícios. Que loucura! Computer Vision, visão computacional, né? Imagina se tivesse um curso que ensina isso. Enfim, tudo isso pra te mostrar que o que tá sendo ensinado aqui não é um hypezinho vazio de GPT ou como utilizar Cloud Code. Isso aqui é IA de verdade, é IA na prática. Porque IA na prática, né? E aqui eu vou falar de IA, não de LLMs, mas enfim, IA tem uma timeline que é mais ou menos assim, ó. Você tem, dá pra gente traçar aqui mais ou menos em 1950, 1960, é o início de inteligência artificial. Mas aqui, né, depois disso a gente vai ter um inverno de IA, porque várias das tentativas aqui não foram factíveis com as tecnologias da época. Muitas das coisas não eram possíveis de serem executadas porque, enfim, computadores eram muito caros, você não tinha um número de transistores tão grande, não tinha tanto processamento e tal, algumas das técnicas ainda não haviam sido desenvolvidas. Você vai ter o tal de Symbolic AI e Expert Systems, baseados em motores de regras e tal. Nessa época, as pessoas consideravam que um switch statement era mais ou menos IA, tá? Hoje em dia, óbvio, ninguém considera, tipo, um IFTT, né? Um if this then that, como IA, mas na época existia sim o pensamento de que talvez uma série de ifs e elses é de fato IA. Nessa mesma época, até, digamos, 1970, tá? Pouco antes disso, você vai ter o início de Machine Learning. Aqui, na verdade, em 1959, você tem que o Arthur Samuel, ele criou um programa de... Como é que é checkers em português? Damas. Um jogo de damas que se auto-melhorava. Um algoritmo ali para jogar damas que o próprio código conseguia melhorar a sua performance baseado em parâmetros aí. Depois disso, né?
essas técnicas criadas entre 50 e 70, houve aqui um certo período de winter, que a gente chama de um inverno de IA, onde as aplicações dessas técnicas não evoluíram muito, tá? Você não conseguiu tanta aplicabilidade prática aqui, até digamos assim, 80, 90, e eu tô simplificando bastante coisa aqui, tá? Eu tô resumindo muito, só porque eu quero ilustrar um ponto. Aqui a gente tem um machine learning mais estatístico. Aqui começam a surgir técnicas como regressão linear, decision trees, R4, né, random forest. Aprendi tudo isso na faculdade, tá, gente? Em 2014 eu aprendi tudo isso. K-means, KNN, enfim. Dessa fundação aqui, né, a gente vai evoluir ali pra 2010, década de 2010 até hoje. A gente teve uma evolução em cima do machine learning que permitiu, digamos assim, modelos muito maiores. Você tem o advento do transformer, tá? E o GPT, né, o T de GPT significa transformer. Transformer é uma tecnologia que surgiu, se eu não me engano, em 2015 ou 2017, é por aí, que é o que basicamente possibilitou as LLMs. Mas assim, isso aqui eu tô, né, simplificando muita coisa, trazendo pouca parte da história, né? Dá pra ficar, cara, o dia inteiro falando sobre a história de IA. Enfim, não vem ao caso hoje, mas o que eu quero dizer, né? O que hoje a gente pensa como IA, a gente tá falando sobre LLMs, né? As pessoas estão imaginando que uma graduação em IA vai te ensinar prompt no ChatGPT, tá? Então a gente tem aqui as LLMs, que são parte de uma gama enorme de conjunto de técnicas de IA, né? Vamos chamar isso aqui de IA, tá? Que é parte de algo maior ainda, que a gente pode chamar de, sei lá, computação mais estatística. Se você olhar, né, voltando aqui no curso, a gente vai ter o quê? Aqui, ó, probabilidade e estatística como cadeira. Redes neurais profundas, né? O tal Deep Learning. Visão computacional. Visão computacional, na história, aqui tá depois de 2010, acredito, tá? Computer Vision é um pouquinho depois disso. Você tem também, né, um ferramental para lidar com natural language, né, linguagem natural, que vem surgindo, mas enfim. Por que eu tô falando tudo isso, né, cara? Que você pode pensar que LLMs são uma bolha, que não vão ter tanta utilidade e tal, tu pensa o que tu quiser, mas tem coisas que não são uma bolha. Quer saber uma coisa que não é uma bolha? Detecção de fraude num banco, né? Isso aqui é IA, gente. Isso aqui é machine learning, não tem como dizer que não é IA. Tá? Detecção de fraude é machine learning, que é inteligência artificial, não tem como falar que não é. Então se você acha que LLM é uma bolha, pode ser, mas detecção de fraude não é uma bolha, seu banco ainda vai precisar detectar fraude. Sistemas de recomendação, né? Pô, o que você acha que serviu esse vídeo aqui no YouTube pra você? Foi uma IA. Foi o tal do algoritmo, entre aspas, é uma IA, né? É um modelo de machine learning que aprendeu o que você gosta. Assim como o ChatGPT aprendeu a dar ali a resposta mais provável baseada numa pergunta, o sistema de recomendação aprendeu a te dar o vídeo mais provável de você clicar, que por acaso foi esse daqui que eu tô falando agora. Ah, se eu me formar em IA, eu vou trabalhar na OpenAI? Talvez, mas talvez você vai trabalhar no Nubank, talvez você vai trabalhar numa seguradora aí. Em sistemas de recomendação, você pode trabalhar no, sei lá, YouTube, Magazine Luiza, provavelmente até no quinto andar, cara, sei lá, tem uma enorme infinidade de empresas e aplicações disso no mundo real. Se você pegar essa cadeira aqui, o que você tá aprendendo basicamente acho que mais ou menos metade do curso de ciência da computação, algumas matérias de estatística e algumas matérias de IA, de machine learning. Se é isso aqui que você quer para sua carreira, se você quer um curso de computação, mais voltado para IA, mais voltado para esse tipo de coisa aqui, né? E lógico também, né? Preciso falar LLMs também, tá? Aqui, ó, processamento de linguagem natural, processamento de áudio e voz, reinforcement learning, visão computacional, processamento de dados massivos. Essas coisas aqui vão ser úteis, independente do fato de IA ser uma bolha ou não. Esse curso aqui da UFG, em específico, pra mim, tá? Na minha humilde opinião, é um dos melhores cursos de todos as áreas de todo o país. Se eu tivesse 17... Na verdade, eu fiz o vestibular com 16, né? Se eu tivesse 16 anos hoje, eu prestaria vestibular pra esse curso sem sombra de dúvida. Por isso que eu não entendi muito bem por que fazer piada com o curso de IA. E aí, claro, precisamos tocar no ponto, né? No elephant in the room. O que as pessoas vão falar? Galego, mas IA vai substituir o dev. Bom, eu te mostrei que IA é útil, né? Se você ainda acha que IA vai substituir o dev, que, enfim, quem cursar esse curso aqui não vai ter emprego porque a IA vai substituir o próprio emprego, talvez. Mas pensa assim, né? O trator, em grande parte, substituiu o fazendeiro, né? Se você olhar, a população global era mais ou menos 70% agrária, hoje em dia eu acho que é menos que 30%. Então, efetivamente, tratores substituíram fazendeiros. Isso é fato.
trator desempregou fazendeiros, né? Fez com que eles fossem para outras profissões. Você, ao fazer o curso de IA, tá fazendo um curso de trator, tá fazendo um curso de criador de trator, mecânico de trator. Se a IA vai substituir o dev, vai ser pelas suas mãos, né? E tem outro ponto aqui, cara, que eu tenho pensado cada vez mais, que assim, se a IA deixar a gente 2 a 5 vezes mais poderosos, digamos assim, isso é bom, né? Não sei, eu como dev, no momento atual, tô achando bom. Eu me interesso pela área de negócios, eu acho que se eu conseguir produzir 2 a 5 vezes mais, eu não acho que os meus usuários vão conseguir me substituir atualmente, sinceramente. Eu quero ficar 2 a 5 vezes mais rápido, né? Eu quero ficar 2 a 5 vezes com mais potencial. Se a IA vai me dar a capacidade de produzir por 2 a 5 devs, pô, pra mim que bom. Eu gosto de negócio, meu sonho é ser um empresário que consegue fazer as coisas, muita coisa com IA. Isso é o que eu quero. Enfim. Gente, essa foi a reflexão do vídeo de hoje, tá? Vale a pena fazer um curso de IA? Se for um bom curso, uma boa faculdade? É óbvio. É óbvio que vale a pena. Assim, eu não tenho problema nenhum em falar que, pra mim, tá? Na minha humilde opinião, com todas as letras, é uma das melhores opções pra se fazer hoje, ponto. Ouso dizer que eu preferiria estar cursando isso aqui do que cursando medicina. É lógico, tá? Eu poderia ter cursado medicina se eu quisesse, mas enfim, nunca quis ser médico. Quer dizer, nunca é uma palavra forte, mas desde os 15 anos de idade nunca quis ser médico. Bom, você vê que tem aqui, né, uma cadeira de algoritmos e estruturas de dados. Se você quiser aprender algoritmos e estruturas de dados, eu tenho um curso específico disso. Se você já cursa isso na faculdade, a sua faculdade te ensina isso muito bem, você não precisa desse curso, tá? Tô sendo bem sincero aqui. Agora, se você, de repente, não aprendeu muito bem na faculdade, ou não se lembra muito bem, ou quer aprender mais, ou quer aprender isso voltado especificamente para entrevistas também, eu te ensino estruturas de dados e algoritmos de uma maneira não muito profundamente acadêmica, porque não é meu foco. Meu foco é para você usar isso no seu dia a dia no trabalho, nas suas entrevistas de emprego. Te ensino o que você vai precisar para passar nas entrevistas de emprego que cobram estruturas de dados e algoritmos, tá? Te ensino basicamente aqui a visão de um dev sênior que virou CTO, sobre tudo que você precisa aprender disso aqui para ser um dev melhor. Tá, o link para isso aqui vai estar na descrição. Queria mandar um abração aqui pra galera da UFG, tá? Que, baseado nos alunos que eu conversei que cursam esse curso aqui, a concepção desse curso honestamente, de se tirar o chapéu, tá? Me parece que a universidade tá fazendo um excelente trabalho aqui. Um trabalho de ponta e, é meio triste que as pessoas na internet não entendam o valor disso, tá? Mas, enfim, saibam que eu aprecio bastante, tá? Eu acho que vocês fazem um trabalho fenomenal, muito melhor do que o meu, inclusive. Beijão.